Voltamos, pessoal, com a lição de quarta-feira, que tem como título O Último Funeral. E a pergunta que a gente faz é: qual você acha que será a última morte que ocorrerá nesse planeta? Tempo para você. Então, qual você acha que vai ser a última morte que vai acontecer nesse planeta, né? Então, como a gente sabe, a gente não gosta da morte. Ninguém está preparado para a morte, ainda que a gente saiba que ela vai acontecer com a gente ou com pessoas que estão ao nosso redor. A gente nunca está preparado para isso, a gente não se acostuma e nunca vai se acostumar com a morte. Por quê? Porque ela não faz parte da nossa natureza. Deus não criou o mundo, não criou os seres vivos para morrer. E não criou os nossos sentimentos para se adaptar com a morte. Não, não. A morte entrou no mundo devido ao pecado. O resultado do pecado é a morte. Então, quando Adão e Eva desobedeceram, a morte entrou ali, né? E desde então a gente nunca se acostumou com a morte, nunca se adaptou e a gente nunca a deseja, não é verdade? Mas a boa notícia é que a morte vai ter o seu fim. E esse vai ser o último funeral. Essa vai ser a última morte. A última morte do mundo vai ser a própria morte, né? Um dia a morte vai acabar, então Jesus vai vir e ele já venceu Satanás, ele já venceu a morte quando ele ressuscitou. Hoje é Páscoa, então lembre-se que Jesus ressuscitou e ele venceu a morte. Então se você perdeu um parente, se você perdeu alguém que você ama, seja quem for, Jesus já venceu a morte, ele vai voltar e quando ele voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão e a gente vai poder viver a eternidade inteira junto. Eternidade inteira, sem morte, sem dor, sem nenhum problema. A morte vai morrer. E essa será a última morte desse mundo. Então, busque se preparar para esse momento, para que quando esse dia chegar para você ou para alguém que você ama, não seja o fim, seja apenas um descanso. E tenha certeza de que aquele que você já perdeu também não é o fim. Lembre-se que Jesus venceu a morte. E, quando ele vier, haverá a ressurreição dos que morreram em Jesus, tá? Lembre-se disso, tenha esperança. Tenha esperança, não ache que a morte é o fim, tá? O último trecho da lição diz o seguinte, a última frase. Jesus já derrotou o inimigo chamado morte por meio de sua morte e ressurreição. Então nessa Páscoa que você possa se lembrar disso, tá? O resumo de quarta-feira diz o seguinte. A morte assusta, mas sabemos que logo nunca mais isso existirá, pois Jesus já venceu. Jesus já venceu a morte. Em breve ela vai deixar de existir. A lição de quarta traz uma pergunta que fala o seguinte. Leia o Salmo 71. O que este salmo nos ensina sobre a preparação para a velhice e sobre a vida em geral? Então vamos lá. Nós devemos estar apegados a Deus e ter a esperança em suas promessas. Para isso, devemos começar agora. Então comece agora a sua vida cristã e não deixe para depois, porque depois pode ser tarde demais, tá? Então, muito bem. Que a gente não perca a esperança diante da morte, porque ela já foi derrotada. A gente se vê na lição de quinta-feira.